Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma alegria darmos continuidade na leitura da Bíblia todos os dias. E não é qualquer tipo de leitura, é uma leitura aprofundada. Nós estamos agora na 25ª semana do tempo comum, sábado, e o evangelho é tirado de Lucas, capítulo 9, versículos 43b até o 45. Esse é um texto muito curto, mas ele reserva para nós lições profundas a respeito do seguimento a Jesus Cristo. Vamos ler e vamos mergulhar de forma intensa na mensagem de Deus para a nossa vida com esta palavra. Diz assim: enquanto todos se admiravam de tudo o que ele fazia, disse aos discípulos. Essa primeira parte, ela é importante para entender o restante. Por que razão? Jesus tinha acabado de realizar um milagre. Ele tinha expulsado um endemoniado homilético no capítulo 9, a partir do versículo 37, e as pessoas estavam maravilhadas com a grandeza de Deus. E elas estavam empolgadas. Não é a primeira vez que aparece dentro deste capítulo a admiração das pessoas frente ao poder de Deus manifesto em Jesus. Só que aí que vem o grande ponto. Jesus, então, disse aos discípulos. Aqui é preciso que nós entendamos que há uma diferença entre multidão e discípulo. Quem é a multidão? A multidão é aquela que segue de longe Jesus. Está perto do ponto de vista físico, porque sempre está ali, empurrando Jesus para cá, empurrando Jesus para lá, mas segue de longe do ponto de vista daquilo que é a vivência verdadeira da fé. O discípulo já é chamado a uma compreensão mais profunda de quem é Deus e de qual é a missão de Jesus e qual é a sua missão. É por essa razão agora que essas palavras serão dirigidas aos discípulos, não às multidões. Quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras. Aqui o autor coloca Jesus dizendo: escutem bem, não deixem que esta palavra passe. E isso vai nos lembrar a parábola do semeador, que nós lemos também ao longo desse ciclo todo. Aqui vai ser lembrado aquilo que Jesus disse àqueles que lhe perguntaram: olha, Jesus, e aí, estão aí fora? Lembra desses tempos atrás que nós lemos? Estão aí fora seus irmãos e sua mãe. E ele vai dizer: é meu irmão e minha mãe, aqueles que ouvem e põem em prática a palavra. Aqui, Jesus está, nesse momento, colocando os discípulos na parede e revelando a eles algo profundo. Continua: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Pessoal, aqui tem algo impactante. Mais uma vez, Jesus está revelando que ele deve sofrer, que ele deve morrer, que ele deve dar a vida pela pregação do reino, pela pregação que ele realizou, pelas ações que ele estava tomando, como consequência da sua missão, como consequência da sua pregação. Aqui é interessante a gente perceber o seguinte: há um contraste então. Enquanto haviam alguns que estavam glorificando, empolgados, louvando a Deus, admirados pelas maravilhas, agora Jesus está dizendo: ó, cuidado, para que vocês não caiam de algum modo na tentação da admiração e da empolgação. É preciso saber, o Filho do Homem irá sofrer. Então,
há aqui algo interessante. Olha qual é a reação dos discípulos. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada, para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Os discípulos não entendem a dificuldade. Os discípulos não entendem a cruz. Os discípulos, muitas vezes, aqui nesse texto, só querem a empolgação das maravilhas realizadas pelo Cristo, mas não querem viver segundo aquilo que é o sofrimento inerente à vivência do reino de Deus. E aí o que é mais interessante, o texto vai dizer, eles tinham medo até de interrogá-lo sobre isso. Esse texto traz uma lição para nós, discípulos que seguem o Senhor. Nos tempos atuais, muitas vezes, quando o evangelho é duro, quando o evangelho nos impõe uma missão de vivermos os valores presentes do evangelho, enfim, a missão do reino, e quando isso nos recorda a respeito do sofrimento, o medo é capaz de nos calar. O medo é capaz de fazer com que a gente fique anestesiado. E esse anestesiamento, muitas vezes, a gente o vive para mascarar a verdade da palavra. Ou seja, seguir Jesus, viver a proposta do Senhor, não é sempre mil maravilhas. Existe também o momento de dificuldade, existe também o momento de dor. E aí? E você? Está seguindo Jesus apenas pelos milagres, pelas maravilhas, pelos prodígios, pelas glórias? Ou tem vivido o reino de Deus, que tem te trazido muitas vezes dificuldades, renúncias, perseguições? Pensa nisso. Curta então, gente, esse vídeo, propague o máximo possível que você puder. Nós estamos juntos nesse propósito de lermos a Bíblia todo dia, com este prato cheio para nos alimentar, que é a liturgia diária. Que Deus te abençoe, fique na paz, estamos juntos e vamos espalhar a Bíblia. Fiquem com Deus.